Muito boa tarde, no ar mais um Conexão Unicinos FM por aqui na 103.3. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Oi, Rodrigo de Oliveira, tudo bem, tudo tranquilo. Como é que tá? Tudo certo nessa quinta-feira, dia 14 de junho de 2012, temperatura aqui no campus da Unicinos em São Leopoldo. Olha, inacreditáveis 29 graus, né? Pensar que na semana passada, na última quinta-feira, a gente estava aqui tiritando de frio e agora 29 graus, não é possível, né? No sol, sensação de 31. Isso aí. Bom, agora vamos começar o nosso Clube do Livro, o terceiro programa dessa nova temporada do Clube do Livro, dando então agora boa tarde ao restante da nossa bancada. Jimmy Joe, boa tarde. Pelo restante, de novo isso, novo. Pelo jeito vai ser uma Antes marca. Era o resto, agora é o restante, já tá... Mas o que é isso? O sobejo. Os residuais. Eu e a Fernanda somos o sobejo aqui. Viu? Só sobrou pra gente. Já cantou o seu Valenço, só sobra no copo o seu sobejo. Ai, meu Deus. Boa tarde, Jimmy, tudo bem? Boa tarde. Eu discordo dessa temperatura. Está aí fora, não tá essa sensação térmica toda aí. Tá bem quente. É porque tu não saiu ali agora há pouco. Bom, então tá super quente. Vou tirar a camisa para almoçar então. Fernanda Fault, boa tarde. Seja Oi, bem-vinda aí ao Clube do Livro. Obrigada. A Fernanda, que a gente vai ter que falar. A Fernanda é a nossa colega leitora mais eficiente. Isso, porque a gente entregou o livro pra ela, o Júlio Cortázar. E ela leu. Pra ler no fim de semana do aniversário dela. Aliás, no fim de semana antes do aniversário dela. Semana, isso. Que tinha o feriado também e tal. Ela leu. Né? No fim de semana ali, ó. No fim de semana. Eu li todo ele ontem, mas é que eu li na última hora, então eu não ganho estrelinhas por isso, né? Eu nem falo nada, então, né? Pois é. Enfim. Mas antes de começar a conversar, então, sobre Júlio Cortázar e sobre Bestiário, a gente vamos saber sempre quem é Júlio Cortázar, né? Traz, né, então, essa palavra, né? Quem é Júlio Cortázar? Então a gente chama agora aqui a Gabriela Venzo pra falar isso pra gente. Júlio Florencio Cortázar nasceu em 1914 na Bélgica e chegou à Argentina aos 4 anos de idade. Formou-se professor e lecionou em algumas das cidades do interior do país, inclusive na Universidade de Cuyo, mas renunciou ao cargo opondo-se ao regime peronista que se instalava no país. Em 1951, Cortázar partiu para Paris, na França, onde trabalhou como tradutor da Unesco e viveu até sua morte em 1984. É considerado um dos autores mais inovadores e originais de seu tempo, mestre do conto curto e da prosa poética, comparável a Jorge Luiz Borges e Edgar Allan Poe. Foi o criador de novelas que inauguraram uma nova forma de fazer literatura na América Latina, rompendo os moldes clássicos mediante narrações que escapam da linearidade temporal e onde os personagens adquirem autonomia e profundidade psicológica inéditas. Seu livro mais conhecido é O Jogo da Amarelinha, de 1963, que permite várias leituras orientadas pelo próprio autor. Bestiário foi o seu primeiro livro de contos. Seguimos agora com a professora do curso de Letras da Unicinos, Maria Helena Campos de Barros, que deu a sua opinião sobre a obra do autor. O Júlio Cortázar ele tem uma importância fundamental, especialmente na literatura latino-americana, por ele subverter essas normas convencionais de narrar um texto, né? Então, para ele não fazia uma diferença entre a realidade e o fantástico. Para ele, o fantástico era parte do cotidiano, né? Então, ele traz, em grande parte das narrativas dele, que aparentemente tem esse viés fantástico, ele traz esse cotidiano. E não só o cotidiano pessoal, mas também o cotidiano político, né? Especial do período peronista na Argentina. Embora o Cortázar tenha começado publicando contos, originariamente ele publica em revistas e ele publica com pseudônimo, né? E o Bestiário é o primeiro livro que ele assina com o próprio nome dele, né? E ele teve A Casa Tomada, que é um dos contos do Bestiário, foi publicado pelo Jorge Luiz Borges numa revista, inicialmente. E depois ele publica o romance que o torna mais conhecido, O Jogo de Amarelinha, e nesse romance é exatamente pela estrutura narrativa, pelo processo de desconstrução que o leitor pode ir montando a narrativa como se fosse um jogo e lendo de diversas maneiras, né? Então, a contribuição dele também, além de trabalhar com essa questão do fantástico e dessa desconstrução, né, da forma convencional de ver a realidade, ele também trabalha com a questão da inovação em termos de estrutura narrativa. E isso talvez o distancie dos leitores mais convencionais, né, que procuram uma narrativa convencional. Então ele passa, num primeiro momento, a ser apresentado como um escritor que traz uma inovação,
e ser saudado por isso, mas ao mesmo tempo essa inovação faz com que ele se afaste dos autores, dos leitores mais que procuram uma narrativa mais linear, né? Então ele tem todo esse processo de, tanto na forma como no conteúdo, de desacomodar as estruturas convencionais, sejam elas relacionadas ao cânone literário ou seja as convenções políticas também. Normalmente, nos meios acadêmicos, ele é comparado com os próprios escritores contemporâneos dele e os argentinos, em especial o Jorge Luis Borges, né? Mas ele acredita a influência dele e o interesse pelo fantástico pelos autores brasileiros, em especial o Murilo Rubião, né, que no livro O Ex-Mágico e Os Dragões e Outros Contos, e o José J. Veiga também. Então ele tem essa relação com os escritores brasileiros quanto à forma de narrar e de tratar de uma realidade inóspita de uma maneira que desacomode esse leitor, né, e até uma forma também, durante o período de ditadura e de exceção, de burlar a censura, né? Então ele fazia uma espécie de crítica, né, a situação em que um aparente dado do cotidiano ia sendo contaminado e minado, né? Então, por exemplo, a gente tem um conto do J. Veiga, que é A Máquina Extraviada, que é num determinado dia, numa cidadezinha do interior, aparece uma enorme máquina numa praça pública, e essa máquina passa a ser, ninguém sabe muito bem como ela parou ali e nem qual é a utilidade dela, mas passa a ser adorada pela população, né? Então, isso pode também simbolicamente representar essa máquina da repressão que se instala na surdina, né, e que as pessoas não se dão muito conta de início do quão aquilo vai afetar as suas vidas, e passam a ver como se fosse alguma coisa de inóspito, né, até de pitoresco, mas que não tem essa dimensão da repercussão que isso terá nas suas vidas. E esse conto tem uma relação com o conto do Bestiário, A Casa Tomada também, né, que é um casal de irmãos protagonistas e que vivem nessa casa e que de uma forma estranha, o espaço deles vai sendo restrito cada vez mais, né? E essa Casa Tomada, ela representa também uma alegoria do peronismo, né, que se instala na Argentina e que num primeiro momento, com uma adesão de toda a população, e aquilo vai minando, corroendo as estruturas políticas, enfim, sem que a população se dê conta. Então vamos começar aqui o nosso papo aqui sobre Júlio Cortázar, sobre Bestiário. Começo com as meninas aqui, né? As damas primeiro, né? Por favor, tem bondade aí. Estou convidando os ouvintes a participar também, né? Claro, podem participar no Facebook, aí, pelo nosso MSN, Twitter. Conexão 103, @hotmail.com. Nosso Twitter é o twitter.com/conexão103. E o nosso Facebook é facebook.com/unicinosfm. Quem Nós já vamos nos logar ali. Quem leu com a gente aí já pode ir dando palpites aí, se quiser, por essas redes sociais aí. Isso, não, Quem site Song Pop aí, começa a falar com Camila a gente Kel aqui. vai começar a abrir aqui a coisa, trabalhos? Camila Kel, eu queria que tu falasse, Camila assim como a gente fez nos os outros clubes do livro de contos, Sim. começar dizendo o teu preferido conto e depois a gente vai passando pros outros. Certo. O meu conto preferido, e a professora fez menção agora há pouco a ele, é o Casa Tomada. É o primeiro, é o que abre o livro. Então esse foi o conto que eu realmente mais gostei, assim. E foi o conto que... Eu acho que a professora falou um negócio muito interessante, que é a questão de desacomodar o leitor, né? Eu confesso que eu tive dificuldade, sim, de ler o Bestiário, assim, por uma questão mesmo de comodismo, de leitora comodista, mas eu acho que o Casa Tomada foi o que mais se aproximou do que eu gosto, do que eu costumo ler, e eu achei que a metáfora do Casa Tomada também foi mais interessante, enfim, gostei muito. Esse é aquele que a professora mencionou ali, são dois irmãos que vivem numa casa, moram numa casa e simplesmente de uma hora para outra tem esse acesso restrito, né? Então... Algo está tomando a casa. Algo está tomando a casa. E nunca fica claro o que está também tomando, né? Não a casa, fica muito né? claro a relação, assim, entre os irmãos, né? Aquele Então, casamento entre os irmãos que eles dizem, né? Isso mesmo. Eles envelhecem e permanecem juntos. Então esse foi o que eu mais gostei. Fernanda Fauci, qual que tu mais gostou desses contos? Eu gostei, na verdade, de dois, assim. O Circe, que é aquela da Délia, que perdeu 2 noivos, e aí o outro lá se apaixona, o Mário.
E tem toda a questão da família dela envolvendo. E eu acho que aquele conto ali dá para entender bem, assim, a metáfora, flui a leitura. E também gostei das Portas do Céu, que o Mauro perde a esposa, Celina, que trabalhava antes do casamento num cabaré. E aí ele começa a ter visões dela e tal, quando tenta se desligar. E, na verdade, eu acho que nisso a gente pode fazer uma retomada até da vida dele, né? Pesquisando um pouco quem que é o Júlio Cortázar, que ele teve várias esposas. Então, perdeu algumas, outras ele se separou. E como, não sei se os nossos ouvintes sabem, mas esse é um dos primeiros contos que é ele mesmo que fala, né? Não tem um heterônimo e tudo mais. Então, dá pra sentir meio que é uma autobiografia inserida nesse conto. Então, achei bem bacana ele. Só pegando o teu gancho, Fê, tu falou autobiografia, né? E eu também fui atrás para saber um pouco como é que foi esse processo de escrever e fiquei sabendo que, segundo o próprio Cortázar, vários desses contos foram escritos como autoterapias. Então já dá para sacar um pouquinho o porquê também, né? Desse teor, às vezes, um tanto trágico de algumas coisas que acontecem. Jimmy. Essa autoterapia, acho que aparece também no conto Cefaleia, onde ele fala muito de homeopatias, de remédios, medicamentos, essa coisa meio hipocondríaca, na verdade, né? Que foi o que eu menos gostei, na verdade, né? As mancúspias, que foi o que eu menos gostei. Das mancúspias, é verdade. E as mancúspias, que é uma, voltando, que é um neologismo que ele inventa também, né? Retoma a questão do fantástico que a Maria Helena comentou, né? Porque são mamíferos que não existem. Não sabe. São bichos imaginários ali. Eu concordo, eu vou fechar com a Fernanda. Eu gostei mais do... Como é que você falou mesmo? O Circe e as Portas do Céu. Eu gostei muito. Também gostei de Ônibus também. Eu também gostei deles. Porque são um pouco menos fantásticos, né? São um pouco menos viajandões, assim. E me lembrou muito Nelson Rodrigues, né? A gente está este ano com 100 anos de Nelson Rodrigues, essa coisa da classe média, de analisar as pessoas, aquela visão cruel, que é cruel no bom sentido do Nelson Rodrigues, literário. Sim, ele é cotidiano, cruel, né? A coisa assim, sabe, de fazer aquele corte navalesco, assim, sabe, de olha, o cara é brega, o cara é não sei o que e tal. Realmente, essas coisas aí. Conto é bacana também. E agora, eu gostei de todos, na verdade, né? Acho que é legal, o Cortázar é um cara importante. A professora Marilena destacou bem essa história dele aí. Mas eu vou fazer a parte do advogado do diabo aqui, né? Eu posso dizer o meu preferido antes? Pode dizer antes que eu faça a parte do advogado do diabo aqui. Deixa eu pegar o livro aqui então. Tem aqui para lembrar. O conto fantástico, o que os mais fantásticos eu gostei mais, foi Carta a uma Senhorita em Paris, que eu sei que a Fernanda até não gostou. Por causa dos coelhinhos e tal, né? Que ele vomita coelhinhos. É uma metáfora que demora pra entender. Pra ser engolido, pra ser digerida. Pra ser digerida. E ele fala perdão do trocadilho. Porque daí tinha um coelhinho, porque daí eu vomitei outro e comecei a plantar os trevos. Eu achei interessante porque, na minha opinião, assim, eu vejo mais como um paralelismo até com aquele lance da responsabilidade, sabe? De tu tá colocando pessoas no mundo, um lance meio paternal até. Eu vi como um paralelismo a isso. E eu achei interessante o final, principalmente, do conto. Eu achei um final muito forte, um final, assim, que dá um bom punch. Eu gosto de contos que, quando tu chega no final, tu... Opa, legal. Eu gostei do final. Eu achei o início meio maçante, assim. Tu falou negócio do paternalismo, tu sabe onde é que eu vi isso? No Mancúspias. Além da coisa do hipocondríaco ali dele, também eu vi essa questão que tu falou, só que no Mancúspias. Porque como tem que cuidar desses mamíferos, acorda a tal hora, faz tal coisa. Uma rotina que é criada. Isso me pareceu mais uma coisa meio... Não sei se a gente tá viajando muito, mas enfim, me pareceu um pouco mais da coisa de tipo, agora temos filhos. Mas eu concordo com a Camila. Até quando fui lendo, fui fazendo, né, algumas anotações. E casualmente no Carta a uma Senhorita em Paris e no Cefaleia, né, que é das Mancúspias, eu anotei nas duas que tem a questão da rotina, fazer um horário e tudo mais. E das cartas, eu achei que ele tenta sair da rotina. Tentar quebrar meio que esse paradigma e tudo mais. Foi um conto foi um dos que eu mais gostei, mas também ainda tem coisas que eu não gostei. Por exemplo, aquele lance de no começo da carta ele ficar explicando demais, sabe?
Numa carta tu não explica demais as coisas pra pessoa, então ficou meio, sabe, tu tá me mastigando aqui as coisas pra poder... Mas é que antigamente se escrevia cartas detalhadas. Não, sim, mas aqui do jeito que ele escreve, eu não gostei muito. Aliás, hoje em dia ninguém escreve cartas hoje em dia, ninguém escreve e-mail, né? Mas nada aqui, como receber aquela cartinha. Olha aqui, ó, tipo, ele escreve o seguinte, ó. Você sabe por que vim à sua casa, seu tranquilo salão festejado de sol? Tudo parece tão natural, como sempre que não se sabe a verdade. Você foi a Paris, eu fiquei com o apartamento da rua Suipacha. Óbvio, né? Que ela sabe, afinal de contas, ela foi a Paris e ela deixou ela a casa. Ela emprestou a casa pra ele. Sim, então não precisa dizer isso na carta, né? Tá, mas é que ele... Mas eu sei, é óbvio que ele faz um jeito pra que tu entenda pela carta toda a situação. Mas enfim, e o que eu gostei da parte mais realista, no caso, que também tem um pouco de fantástico, é o Circe mesmo. Que tem aquele lance da mulher que teve dois noivos morreram, sim. e tu fica naquela expectativa de, será que esse cara vai se apaixonar, não vai? E tal. E vai indo, e o conto dá aquele twist também que eu gosto. Tipo, tu espera uma coisa e ele não é isso que tu estava pensando, é outra. Daí ele... Eu gosto disso. Eu acho que desenrola melhor a história. Os problemas do Cortázar, vamos fazer a parte do advogado do diabo aqui agora. Eu achei um texto na internet aí do Idelber Avelar, da revista Fórum. O título do texto é A Sobrevaloração de Julio Cortázar no Brasil, um capítulo da nossa ignorância sobre os vizinhos. Poxa, isso foi... Ele pesquisou textos de críticos argentinos e tudo mais aqui, para dizer que... Ele começa com o seguinte argumento. Tu colocar Cortázar e Borges, por exemplo, na mesma frase, ou na mesma uma comparação de frases de escritores, seria como colocar El Che e Pixinguinha juntos. Uau! Pega pesado pra caramba. Sim. É aquela coisa assim... É tipo no primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. É a abertura do imagina texto. O resto, então. Eu tava pensando assim, em termos literários, mas o que ele quer dizer mais ou menos é o seguinte, seria como a gente dizer aqui no Brasil, dizer assim, Paulo Coelho e Guimarães Rosa são escritores brasileiros. Ponto. É o que tu pode dizer. Tu não pode comparar nenhum desses dois, não pode ir além disso aí, além de dizer que eles são escritores brasileiros. Eles escrevem, são escritores e tal. Agora, fora isso, não tem comparação. Ele diz mais ou menos isso sobre o Cortázar em relação ao Borges. E nós brasileiros, como vimos os dois. Assim. E ele diz que até hoje no Brasil existe uma sobrevaloração, que ele fala, existe uma espécie de endeusamento do Cortázar, que na Argentina deixou de existir há muitos anos já. Cerca de 30 anos, ele fala aqui no texto, né? E daí ele cita críticas, por exemplo, ele cita o César Aira, que é romancista argentino, e ele escreve que o Cortázar é um escritor para adolescentes. Já começa por aí. Na avaliação de outro escritor, que é o Ricardo Pili, que é conhecido também, grande escritor argentino, ele diz que depois de Todos os Fuegos, o Cortázar não escreveu mais, dedicando-se exclusivamente a repetir seus velhos clichês e a responder às exigências estereotipadas do seu público. Tipo, se rendeu ali à fórmula, na verdade. Sobre o Jogo da Amarelinha, que é o livro famoso dele, que pode ler de várias maneiras e tal, uma coisa meio joyciana, experimental e tal. Que 10 entre 10 contistas... Sim, ele fala aqui que tem dezenas de livros sobre esse livro, na verdade. Aí ele cita aqui a Beatriz Sarlo, mais reconhecida crítica argentina de hoje. Muito conhecida ela também. Ela escreve que é um romance que sofreu enormemente a passagem do tempo. E um filósofo da Argentina também, que é o Thomas Abraham, ele diz que o romance está escrito para candidatos de agência de turismo cultural, uma perfumaria free tax de aeroporto. Caramba! Esculachado. E aí o nosso amigo Idelber aqui segue dizendo que podia continuar citando indefinidamente críticos argentinos que dizem que o Cortázar teve... Aí, assim, agora vamos dar a volta por cima aqui, né? Lá no final melhorar a imagem, no final do texto ele fala que todos os críticos são unânimes também em dizer que esse bestiário que a gente acabou de ler aqui, né, que a gente passou esses 15 dias lendo, que é o primeiro livro do Cortázar, que são contos do Cortázar, né, 51, tem 61 anos esse ano agora já, é o livro mais bacana dele, que é onde realmente ele começou como um cara inovador e tudo mais, só que depois começou, a partir de um certo tempo, dos anos 60 ali, ele começou essa coisa assim de se repetir, enfim... achou uma fórmula, achou uma zona de conforto, um nicho ali que ele... pelo menos são algumas opiniões, né? Tu sabe que eu tava falando com a Camila, fora do ar, que eu li o bestiário e esperava muito mais do livro do que eu encontrei nas páginas que eu li ontem, à noite. E esperava que o Jogo da Amarelinha, por exemplo, que é o livro mais famoso dele, que eu pretendo ler ainda, até porque o bestiário é menos do que eu esperava, mas ainda assim é um livro que me faz querer procurar outras coisas do Cortázar ainda. Sim. E esperava que os próximos fossem melhores, mas tu tá me dizendo já, pela opinião desse
esse nosso colega aí que... Vamos tomar ele. Claro, sim. Não, esse é só um exemplo que eu peguei aqui, mas não é só o texto dele, ele cita vários críticos argentinos aqui, vários exemplos, né? Mas claro, ele cita todos eles que falam sobre a favor o jogo da amarelinha, por exemplo, tese, ele fala que há quem diga, como a gente falou, isso, que já tem centenas de livros sobre o jogo da amarelinha, pessoal, textos, artigos e tal. Foi importante pelo jeito de quebrar, né, o jeito narrativo. Né? E muita gente diz que o livro pode ser linearmente normal, na ordem, ou na ordem que o autor sugere. Mas aí tem gente que acha também que essa ordem que ele sugere de começar no capítulo 73 e voltar para o 1, depois do 2 e tal, tudo isso aí é apenas um joguinho, na verdade, que seria um penduricalho ornamental do livro, na verdade. É aquela questão tem pessoas que acham que essa forma atrapalha o conteúdo, né? É aquela questão que tem gente que acha que James Joyce é um chato, e o que eu discordo frontalmente, que eu adoro James Joyce, mas tem gente que acha que ele é um chato com Ulisses, que é uma coisa que se passa em 6 horas, tem 900 páginas, 700 páginas, que não precisava tudo isso e tal, né? E depois, mais além, no Finnegan's Wake, que é aquela experimentação maluca que tu pode ler de qualquer maneira, pode começar de bem entender, que o Cortázar vai lá pescar nisso aí, na verdade, no Joyce, né? Claro, é questão de opiniões, né? Eu acho que o Cortázar tem a importância dele e eu acho que ele se insere, certamente, nos maiores nomes, aí, junto com não sei se tão bom quanto o Borges, mas ele se insere junto com o Borges, junto com o próprio... aquele outro argentino que é muito bom, que eu esqueci o nome agora, faz o Jimmy, quando Sábato. Ah, tá. Eu ia dizer quando tu lembra. E também Vargas Llosa, esse pessoal todo, eu acho nas letras latino-americanas, embora ele tenha... Eu acho que ele teve, assim, eu acho que isso aí alguns críticos têm razão, ele teve um alinhamento. No começo tem essa história dele se envolver com a história do peronismo e tal, né? Mas depois acho que tem um alinhamento, essa coisa dele ir para a Europa, ele morou muito tempo em Paris, uma parte da vida dele foi na Europa, na verdade, né? Um alto exílio, uma coisa toda. Então tem tudo isso aí no meio, todas essas coisas. E eu estava lembrando também, só para não perder o fio da meada aqui agora, a Camila falou do Casa Tomada, que foi o conto favorito dela. Eu estava lembrando agora no caminho para cá hoje, que um amigo meu tentou, até, eu não sei se existe cópia desse filme aí, ele tentou fazer um filme no começo dos anos 80. Ele não era cineasta, ele era um cara que tinha uma empresa lá, que ganhava um dinheiro legal, e convivia com gente que fazia música, como eu, gente que fazia cinema, fazia teatro. E ele resolveu fazer um filme, ele leu esse bestiário do Cortázar, e resolveu filmar o Casa Tomada. E não sei se não existe a cópia disso aí. Eu tive participação na época nesse filme, foi uma das primeiras coisas que eu fiz com o cinema envolvido ali. Na parte musical, não compondo música. Eu, na verdade, li o roteiro que ele tinha feito e sugeri uma música do Arnold Schoenberg, que chama Noite Transfigurada, que é a fase pré-dodecafônica do Schoenberg, que é mais musical, mais melódica ainda, que é uma música que tinha muito a ver com o clima da história ali. Eu não me lembro, acho que eu nunca vi o resultado final desse filme. Tu lembra se o roteiro era fiel, assim, como ele conseguiu resolver, sabe, o lance da casa ser tomada e tu não saber, né? Exatamente, é complicado. Eu não me lembro como é que ele solucionou, agora a memória me falha, eu não consigo se lembrar como é que ele solucionou essa coisa de quem se aparecia, quem estava tomando a casa. Que perde a graça, né? Ou se era só sujeito. Não pega. Aquela história daquele filme do John Hoffman, é um filme de terror em inglês dos anos 70, que é A Casa da Noite Eterna, que o fantasma não aparece, né? Quer dizer, o monstro nunca aparece. Então houve barulhos. Então é aquela coisa, o monstro fica pior porque tu não fica no teu imaginário o monstro, na verdade. 1h29, estamos por aqui então no Conexão Unicinos FM, hoje com o Clube do Livro Júlio Cortázar, Bestiário. A gente convida os ouvintes então a participarem aqui do nosso programa. Temos ali o Facebook, o facebook.com/unicinosfm. O post mais recente, inclusive, é sobre o Clube do Livro. Então, se quiser comentar alguma coisa, vai no comentário do Facebook, escreve uma frasezinha, a gente lê aqui no programa. Exatamente. Também temos o nosso MSN. Isso, que é o conexão03@hotmail.com. E o Twitter, twitter.com/conexão103. Bom, eu tava comentando aqui, fora do ar, né? Depois do Jimmy ter nos contado dessa crítica e tudo mais... que é interessante a gente pensar um pouco isso, porque os escritores novatos, os que estão começando, os aspirantes os gaúchos aqui, né? Os gaúchos aqui com quem o Rodrigo e eu conversamos, no Blay, agora no Conexão. Sim. Se tu perguntar, e a gente costuma às vezes você tá fora do ar, influências e tal, não sei o quê. Cortázar. Olha, Cortázar, na cabeça.
E o jogo da amarelinha também, sabe? Sim, Tipo, na cabeça sempre. Que é um dos mais top de linha conhecidos. ali. Isso, então chama atenção, é curioso isso, sabe? Essa referência que se tem, talvez pela nossa proximidade aqui com a Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente tem umas... Tem uma troca, né, Isso, de tem obras. assim uma influência uruguaia, argentina Sim, aqui, sabe? e até a coisa de ler no original é mais fácil para É nós, o isso, espanhol, às vezes é. o cara consegue ler no original mais tranquilo e tal. Mas isso é, assim, ó, batata. Pergunta pra eles e uma dos autores influentes, Cortázar. Não sei se vocês sentiram isso às vezes, quando ele falava, por exemplo, sei lá, pegar o ônibus. Eu conseguia imaginar o ônibus em Porto Alegre, sabe? Era uma coisa muito próxima pra mim, sabe? Esse Esse lance. do ônibus é uma coisa bem universal, que ali pode ser em qualquer lugar do mundo. Acho que ali pode ser uma história de... E me lembrou um pouco o Brasil por causa dessa comunidade, essa coisa de Nelson Rodrigues, sabe? Essa coisa de classe As pessoas média, olhando, as pessoas, sabe? Com a Observando. curiosidade das pessoas e tal, né? Mas vale falar que ele ressalta bem todos os contos, assim, a cultura argentina, né? Que ele fala muito de Buenos Aires e fala muito do das mate, danças, fala do chimarrão, do da mate. matemática Que aqui a gente fala chimarrão, né? Mas lá eles falam mate. E do machixe, do tipo de carruagem que só tem lá. E sim, ele fala muito disso. Os ritmos musicais tal, típicos da Argentina, ali, cantores de tango. E tal. Só voltando um pouquinho aqui ao nosso amigo Idelber Avelar, aí, que é o texto que eu me baseei para dar nosso convidado hoje do livro também. Uma chinelada no esse cara aqui, ele é um jornalista dessa área literária, cultural. Ele diz que ele faz uma trollagem anual. É mesmo? No Twitter, com o Cortázar, citando colocando esse post, tipo assim, vamos procurar ele no Twitter a sobrevalorização do Cortázar. E aí ele falou que, quando ele coloca isso aí, ele sempre pega os leitores, ou aspirantes a leitores do Cortázar brasileiros, em profunda surpresa. Esse ano, diz ele, não foi diferente, as respostas foram sempre as mesmas. Não dou conta da desconstrução dos meus ídolos, ou sinto prazer na leitura, e essa complicação intelectual está me tirando a ilusão. Como é que é o nome dele? Nós vamos procurar ele no Twitter. O nosso amigo Idelber Avelar. Idelber Avelar. Ele diz também Avelar. Ele Rodrigo, diz também o seguinte... Seria ótimo fazer um tweet para ele agora, nesse momento. Ele diz também que as respostas variam muito ou pouco e reiteram o mesmo ponto. A literatura de Cortázar reconcilia o leitor confortavelmente com os clichês e estereótipos que ele já traz de antemão. Viu? Depois da experiência catártica, purgada de qualquer desassossego, o leitor se sente bem. Viu só? Eu tava falando aqui antes também, fora do ar, que na hora que tava dando... E aí ele diz, só fechando aqui, ele fala aqui que em 10 anos de operação trollagem, jamais vi um leitor brasileiro elogiar Cortázar nos termos opostos, ou seja, de que sua literatura o tivesse deslocado. Mas sempre ele se sente bem lendo Cortázar. Interessante isso, essa visão. Se sente mais confortável quando vai ler. Até porque, de repente, assim, eu acho que a explicação, não sei, isso aí, já estou colocando meu freudianismo prático aqui, de farmácia, à disposição dos ouvintes, de vocês todos aqui da mesa. Eu acho que isso aí é assim, o leitor fica tão, digamos, momentaneamente perturbado com aquela loucura do Cortázar. Aquelas metáforas todas. Que quando ele não tá sozinha, Camila. Quando ele fecha o livro e ele vê que o mundo real é uma coisa... Ainda bem que eu tô aqui no mundo real. Ainda bem que não tem um tigre na minha casa. Não tem mancústias. Não tem um tigre passeando no quintal e nem no escritório do meu pai. Não tem ninguém invadindo a casa. Mas foi uma coisa que incomodou a Camila, né? A Camila tá falando comigo na hora do almoço, incomodou, né? Com o lance do fantástico misturado ao realismo, né? Mas é uma coisa pessoal, tá? Isso é uma opinião pessoal, não tô colocando aqui como... pessoal dela. Pessoal minha, entendeu? Pessoal totalmente tua. Do teu âmago, ok. Entendeu? Tipo, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com a narrativa estar decorrendo de forma linear, ok? Eventos cotidianos. Estamos aqui na rádio conversando. Rodrigo, Jimmy, Fernanda, Camila, e daqui a pouco estamos fazendo um programa de rádio, daqui a pouco... A porta se abre e entra uma mancústria. E entra um elefante aqui. E esse elefante senta-se do lado do Cláudio ali, vai observar. Vai conversar com o Cláudio, entendeu mais ou menos o que eu tô querendo dizer? E tudo é normal, porque afinal de contas é um realismo fantástico. Então, tudo que é fantástico dentro daquela narrativa ali não é fantástico pra eles, pra nós é... Ok, mas pra mim isso é um pouco difícil. É diferente se o conto começasse já fantástico, numa terra... O problema sou eu, entendeu? Ok. O problema é você, sou eu. Então, tipo assim, essa coisa dos eventos cotidianos, ele coloca
a história dele, o conto, em eventos cotidianos, mas daqui a pouco aquilo ou vai para uma dimensão de pesadelo, ou vai para uma dimensão de sonho, de loucura. Delírio. Então isso é uma coisa que meio que me... Tem que ler com mais atenção. Exatamente, é cheio de metáfora, e tu fica tentando entender o que será que ele quis dizer com isso. Eu acho que aí que a gente tem que colocar a coisa do... Aí, que a Camila está falando é interessante, porque a gente tem que colocar aí a situação histórica da coisa, Sim. a circunstancialização da história. Né? Cortázar escreveu isso aqui em 1951. Quer dizer, hoje em dia a gente sabe, teve Garcia Marques depois, teve não sei mais quem, teve um monte de gente que desenvolveu essa coisa do surrealismo, dessa literatura latino-americana fantástica e tal, Jorge Amado um pouco também. Agora, imagina isso aqui há 61 anos atrás, uma pessoa pegando esse livro e lendo isso aqui. Hoje em dia a gente fica meio atônito e chocado. Que bom voltar para a realidade. Na redação, perplexo. Perplexo. Mesmerizado. Agora, mesmerizar, exatamente, é uma boa expressão essa. A gente se mesmeriza hoje em dia, assim, no 2012, depois de tudo que a gente já viu em cinema, em literatura, em música e tudo mais. Imagina o cara, um argentino da Chacareira lá, e em 51, pegando esse livro, né? Eu vou comprar esse livro novo que eu vi na livraria aqui, Aí o cara começa a ler Casa Tomada, e aquele do Tigre e tal. Mas o que esse cara está escrevendo? Esse cara é louco. Claro, né? A professora mencionou isso. A gente tem também que pensar um pouco, sempre quando a gente vai ler uma obra, no contexto histórico, né? Então, talvez essas metáforas ele fez um pouco para fugir, entendeu? Para dar um desdobre na ditadura peronista da época. Assim a própria Casa Tomada, como tinha falado assim como antes. Nos anos 60 foi feito aqui, 60, 70 foi sim, feito aqui, né? Em música, na parte da por música do Chico Buarque lá, e o Caetano ficava Caetano. inventando Exato. metáforas. Cálice. O que é o cálice, né? E versos que não diziam nada, mas que não diz nada. Mas, apesar de você, só tem rima. Sei lá, né? Sabe, Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, todo mundo passou por esse processo de ter que disfarçar sua poesia de protesto através de coisas que eram... Que absurdo, esses versos de melodia, que coisa maluca isso aqui. Mas a coisa legal que eu achei do Cortázar é esse clima mesmo que ele consegue passar, esse clima às vezes meio de pesadelo, tanto na Casa Tomada, que me dá aquela coisa, sabe, dos caras estar em casa e dá aquele barulho, eles começam a se afastar, é um alto afastamento, né, porque eles nunca, sabe... Não tem enfrentamento. Eles não enfrentam aquela... Vamos resolver esse assunto, vamos acabar com isso, não. É um comodismo, assim. Isso aí, tipo, eu vou me conformar. Entendeu? Não posso mais entrar aqui, ok. Então a gente vai ficar nesse quadrado aqui, quietinhos. Ou do ônibus, a do ônibus principalmente pra mim, assim, porque a mulher, quem não sabe, no ônibus, uma mulher entra no ônibus, pede uma passagem de 15 centavos, inclusive. Isso fazia com que a viagem fosse mais longa. E as pessoas começam a olhar pra ela e não param de olhar pra ela. E todo mundo tá com flores. Sim, vamos indo em direção ao cemitério. No cemitério, e todo mundo olhando pra ela e não param de olhar pra ela, encarando. E dá aquele clima, sabe, opressor, aquela coisa, tipo... Me coloquei no lugar dela. Tipo, imagina tu entrar num coletivo e as pessoas não param de te olhar. Até que entra um homem também, encaram ele, e ele também tava sem flores, então... E aí se junta ela. Tipo, como se fosse dos excluídos, sem flores. Isso. E tanto que ela pensa assim, que bom que ele se sentasse do meu lado, porque mesmo não conhecendo, já somos parceiros já por causa desse lance estranho, né, que aconteceu dentro do ônibus. Eu tava falando antes também aqui fora do ar, na hora do Toque de Cinema, que hoje foi gravado, né, como vocês puderem perceber, né? Oba! Que o Cefaleia, por exemplo, né, eu comecei a ler o Cefaleia da seguinte forma, né? Cuidamos das mancúspias até bastante tarde. Mancúspias. A gente já foi no dicionário. Daí peguei meu celular, né, Google. Mancúspias. Não existe. Porque eu não sei o que é mancúspias. Eu comecei a pesquisar o que é mancúspias. E daí eu achei, né, nesse Google, uma fala do Júlio Cortázar, que ele escreve num dos livros dele, que fala sobre a obra dele, que muitos leitores dele na época iam nos dicionários, em vários dicionários, procurar o que era mancúspias, porque eles não entendiam que era um neologismo dele. E claramente não existia a palavra. Sim, e não existia em nenhum lugar. Tanto que quando tu vai procurar mancúspias no Google, tu acha só Cortázar. Agora eu só vou xingar as pessoas de mancúspias, quando quiser fazer um Seu xingamento. Mancúspio. Tu é muito mancúspio, né? E claro, eu li uma frase e fui procurar a palavra. As pessoas na época leram um conto todo e foram procurar a palavra. Sim. Então, sabe... E a gente tem que pensar que a gente está aí diante de uma palavra que ele inventou, né? A gente tem que pensar, por exemplo, no Brasil, Guimarães Rosa inventou uma língua, como dizia o Nelson Rodrigues lá
no obituário do Guimarães Rosa, ele falou, é o cara que inventou uma língua dentro da língua, né? O James Joyce também fazia vários neologismos. Sim, fazia, juntava 5, 6 palavras para fazer uma palavra nova. O pesadelo pro tradutor depois, né? Sim, aí haja... Depois reclamam do tradutor, né? É verdade, não é fácil. Não é fácil. 1h40, vamos chamar então aqui as notícias com a Gabriela Venza, depois a gente continua conversando. Eu vou aproveitar para pegar a última hora do almoço ali, que eu já participei, já incomodei os ouvintes aqui com opiniões controversas sobre Cortázar. Sabe, eu gostei desse crítico. Eu gostei desse tipo porque ele é troll. Ele é eu acho que a Camila vai roubar a folha. Então eu gostaria... Ele vai trollar no Twitter, incomodar os fãs do Cortázar. Então, assim, enquanto rola aí as notícias, Rodrigo, vamos bolar um tweet. Vamos tentar achar o Idelber Avelar aí. Nós já achamos ele no Twitter, mas nós vamos fazer um tweet pra ele agora. Também é uma coisa meio de trollagem, uma brincadeira. Espero que ele responda. Vamos retrollar ele. Vamos retrollar. 16 minutos para as 2, seguimos por aqui com o nosso Conexão Unicinos FM, Clube do Livro. Hoje, Júlio Cortázar, Bestiário. A gente falou que ia escrever um post, um tweet pro Idelber Avelar. Não só escrevemos, como ele já respondeu, né? Muito rápido. Muito rápido. A gente escreveu para ele, então, deixa eu pegar aqui o nosso tweet, para falar exatamente o que fazemos. Cadê aqui? Estamos você no nosso programa Clube do Livro sobre Cortázar. Suas opiniões sobre o autor enriqueceram o nosso papo. Ele respondeu. Sim, respondeu. Muito obrigada. Muito obrigado, porque ele é um menino, né? Eu tô falando muito obrigado como se fosse eu. Muito obrigado. Exagerei um pouquinho nas tintas naquele post, mas creio que ele tem servido bem para a polêmica. Um abração. Ó, vai respondendo na hora, né? Legal, então. As pessoas conectadas, né? O mundo é impressionante. Bom, a gente está conversando então sobre o Júlio Cortázar, Bestiário, como já falamos aqui antes, é o primeiro livro de contos do Júlio Cortázar. O primeiro livro, aliás, que ele assina como Júlio Cortázar também, né? Você sabe o que é Bestiário? Eu pesquisei, mas agora é um aquário de bestas? Não, você também pesquisou, né? Eu pesquisei. Olha só. Que guria aplicada. É muito aplicada. Eu também... Mas deixa pra ti falar a conclusão. Sabia. Vamos ver, deve ter sido a mesma coisa que tu. O Bestiário era o nome dado às obras medievais que reuniam, no caso, narrativas sobre animais fabulosos no sentido de fantásticos, né? Ou reais. Ou então aqueles livros, aquelas obras medievais que tinham iconografia animalista. Ou seja, aqueles desenhos de animais, assim, mas aqueles animais bizarros, né? Eu lembro disso um pouco do O Nome da Rosa, né? Que tem lá a biblioteca lá do Nome da Rosa, que é um livro do Umberto Eco, que depois foi feito filme. Com Sean Connery. E, se eu não me engano, eles falavam disso lá também. Eu não sei se eles chegavam a falar especificamente, mas esse tipo de livro aparecia no filme. Mas eu não pesquisei o que era Bestiário, mas eu meio que tinha pensado num lance mais, digamos, como um local onde ficam as bestas, os animais no caso, por causa do próprio conto Bestiário, que tem ali o formicário, né? Que é onde as formigas ficam, aquele aquário onde ficam as formigas e aquele... Mas tem a presença do tigre no mesmo conto. Sim. Isso, mas a relação do nome Bestiário com os contos é justamente porque os contos, a maioria deles tem a presença desses animais bizarros, mas se a gente for, ou inexistentes. Quando a gente pesquisou isso, até dá pra ver que esse conto, né, esse livro, Bestiário, é um dos que menos tem essa parte animalesca. Tem outros livros dele que ainda tem mais essa presença bizarra. Porque se a gente for ver, os contos que tem mesmo é o das mancúspias, né? O Cefaleia. Sim. E o Bestiário, que é, né? Sim. Também do mesmo nome do livro. Que é o tigre. Que tem o tigre, tem a questão agora que tu falou ali do formigueiro. E que eles mexem muito com os animais ali, porque tinha um riacho perto da casa, lesma. E tem, claro, apesar de não ser um bicho estranho, é um coelho, mas ainda assim tem os coelhinhos que são vomitados pelo rapaz ali. A Fê esqueceu essa dos coelhinhos porque ela não gostou, ela deletou da mente dela. Não gostei. Mas eu te falei, mas não foi. Fê, eu gostei do final, eu não gostei do início, que eu achei meio aquela coisa assim, não anda, sabe, a leitura. Como o Rodrigo falou, eu acho que ele detalhou demais na escrita, coisas que não precisavam, sabe? Mas teve outro que eu ainda menos gostei, por assim dizer, que eu não gostei mesmo, que foi o Distante, que é o Diário de Alina Reis.
Esse eu também não curti muito, na verdade. Sim, bem verdade. E aí a gente também perde um pouco porque eles têm ali uns, como é que chama? Anagramas? Os palíndromos? Palíndromos, desculpa. Palíndromos. E a gente perde um pouco porque ele faria mais sentido até na língua original. Sério que foram traduzidos? No meu, eles deixaram a língua original. Não, meu foi tem até traduzido. um asterisco e diz ali embaixo, ó, mantidos no original para preservar a possibilidade de leitura da direita para a esquerda. Porque palíndromo, para quem não sabe, são palavras ou frases que lidas da esquerda para a direita para a esquerda dá no mesmo. Pois tipo, subir no ônibus. Subir no ônibus em Marrocos. Subir no ônibus em Marrocos também é um que serve. Pois é. Aí eu achei que perdeu, assim, um pouco. Na minha tradução, aliás, a tradução até era igual, mas eu acho que é uma edição Fica antiga, a dica na talvez, edição, né? Agora então, se os ouvintes quiserem pegar o livro, ler, né, depois da discussão, dá uma olhadinha no livro antes, né? Uma coisa que eu achei interessante no Circe, por exemplo, que a gente tinha falado antes, que foi o preferido nosso, né, Fernanda? O Jimmy também gostou do Circe. Que é interessante, me remeteu também àquele lance, sabe, daquele mistério que tu vai lendo e tu não sabe como ele vai acabar, mas apesar de pensar de alguma forma que, eu acho que vai acontecer... Vou até falar o que eu achei que ia acontecer, né? Tipo, tem aqueles dois noivos, né, da menina, não se sabe, né, até certo ponto, se os noivos que morreram foram assassinados por ela. Porque tem aquela questão dos doces também, né, que ela faz, os licores que ela faz, e sempre que um deles morria, ela parava de fazer. Daí deixa aí um mistério, né? Os licores, os chocolates que ela fazia com os licores, no caso. Os bombons. E aí eu pensei, bom, no mínimo esse sujeito aí vai perecer também, né? Eu também achei que ele... Porque na minha visão, pra mim era meio que óbvio que a menina era a culpada, realmente. Coisa meio yoke, assim, de ser. Sim. Só que menos... maléfica. Pois é. Maléfica não sei se é a palavra, mas enfim... Ok, menos sangue frio, talvez. Isso. E eu imaginava, bom, de certo, o rapaz vai perecer ali nas mãos da menina e a coisa vai continuar, vai seguir. Até assim vai indo. E assim vai indo. Outros noivos vão aparecer, mas é legal que... E tem a questão das cartas anônimas, né? Sim. Que ele começa a receber e tudo mais, e ele conversa com o que seria o sogro dele, e ele fala, mas isso também aconteceu com os outros. Então já deixa aí uma coisa assim, tipo, e agora o que vai acontecer? Será que ele vai conversar com ela? Porque ela também recebia. Então... E fica naquele suspense até que no final tem o twist, né? Que o rapaz não só descobre os planos da menina, como desmascara ela na hora. E ela fica triste com isso. E diz que, ó... Comigo não, violão. Comigo não. Mas sabe que a professora levantou uma coisa interessante, né? Que eu também já tinha meio que dado as tintas no início, mas ele pega mesmo, ele subverte isso aí, aquelas normas convencionais, das narrativas, ele dá um viés fantástico. Isso, na época, eu acho que foi meio que uma inovação aí para os leitores, né? Então... É interessante também ver como ele trabalha isso na narrativa, né? Uma coisa que a Fernanda falou antes também, que eu tive um pouco de dificuldade, às vezes, é na entrada do conto, sabe? É porque o conto começa como se já tivesse começado, né? Por exemplo, esse próprio, acho que foi o próprio Circe mesmo, que eu comecei a ler, eu demorei, sabe, pra conseguir pegar no tranco, sabe? Tu começa a ler e a coisa tá meio rebuscada às vezes, um pouco circular, e daí quando ele começa a se fazer compreender, quando pro tá meu cérebro, no caso, até nem tanto assim, tipo, na segunda página já dá pra entender. Daí eu voltei e li de novo. Daí, não, peraí, agora tô compreendendo melhor o que ele tá querendo dizer aqui. Porque às vezes tem que fazer uma releitura. Às vezes ele vai meio circularmente, assim, falando, e a frase ele vai, circula, e eu fico, poxa, mas o que esse cara tá querendo dizer com isso? E daí depois, quando finalmente a coisa mais se clareia, daí, vou voltar agora, vou reler. Eu tava lendo uma crítica, agora não vou receber o blog que eu li, infelizmente, mas que o rapaz que estava escrevendo, ele disse que esse livro bestiário, principalmente esse bestiário de Julio Cortázar, ele fica muito melhor na releitura. Quando tu vai ler de novo ele, como quase todos os livros, na verdade, né? Mas esse é um livro que ele engrandece na segunda vez que tu pega ele pra ler. É que de certo tu vai pegar alguns detalhes, porque na primeira leitura tu
isso não vai ser importante para a história, e na verdade era uma coisa que mudava o rumo. É isso que ele diz. Ele diz que nesse livro, ele fala que ele conhece muito bem a obra do Cortázar, então ele sabe já reconhecer alguns pontos que o Cortázar vai colocando na história que fazem com que depois a história dê uma reviravolta, ou que seja importante pro personagem ou pra própria trama. E se tu ler de novo, tu vai entender isso. Tu vai conseguir pegar esses pontos que... Eu não sei vocês, né? Mas a Fê não, porque ela leu no final de semana, então leu em casa e tudo mais. Com calma. Eu li em casa correndo. Mas pra mim, que leu ele principalmente, assim, nos intervalos transporte público, por exemplo, era complicado. Justamente porque tem essas minúcias, porque não é uma leitura convencional, não é uma narrativa convencional, entendeu? Não tem uma escrita linear. Coisas fantásticas acontecem no meio dos eventos cotidianos, como eu já tinha falado. Então é meio complicado, assim, num lugar onde tem mais barulho e tal, mas tudo mais, conseguir entender. Tem que ser uma coisa com bastante atenção, né? Mas eu te confesso que às vezes tinha contos, assim, principalmente os que eu achava chatos, tinha que ler 1, 2, 3 vezes a mesma página. E se tinha barulho, meu Deus, pronto. As cachorras começavam a latir, desconcentrava e tinha que ler de novo, porque eu sentia que tinha perdido alguma coisa naquilo, porque depois a próxima leitura não ia fazer sentido. Ontem eu tava dando uma olhada eu tava lendo o livro e o jogo do Grêmio pegando, né? Então, meu irmão é gremista, televisão na altura máxima e as como gritarias, se estivesse né, no do estádio. futebol. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu disco do Manhattan, do Woody Allen, que tem tem aquelas obras do... Esqueci o nome. Como é que eu esqueci o nome do cara agora, meu Deus? Eu sei de quem tu tá falando, Rodrigo. Do músico. Sim. Uhum. Ok, mas eu Mas peguei eu o disco também sei quem é, mas é sempre assim, quando a gente precisa dar aquele branco. Rodrigo, os 28 anos estão pegando muito, cara. Meu Deus. Manhattan, Sério, trilha sonora. Tá muito triste. Eu vou ficar quietinha em questão de idade, então. Ai, Rodrigo, veio e sumiu. Ai, tudo bem. A gente bom, tá velho mesmo. Enfim, né? Então... Já sei, Gershwin. Isso, Gershwin, obrigado. De nada. Daí eu comecei a ouvir com Rhapsody in Blue, né, no fundo, e lendo a obra do Cortázar. Ele até fechou bem até algumas coisas. Assim, Coragem. Eu não consigo ler com música. Mas é que é música instrumental, né? Então música instrumental não tem problema. Não consigo. Eu gosto de ler em silêncio. Um jazz no fundo sempre pode ajudar, na minha opinião, pra mim. Sim, eu tenho essa... Mas falando em obras que eu não curti, por exemplo, a Cefaleia, que é das Mancúspias, eu cheguei até o meio e pulei. Não consegui seguir, porque eu achei a diferença entre uma obra falando sobre ovelhas, falando sobre Mancúspias, é apenas o nome Mancúspias, porque pra mim é tão interessante eu ler sobre ovelhas ou ler sobre Mancúspias. Ou seja, não é interessante. Então, na verdade, só dá pra entender que Mancúspias são realmente um neologismo e tudo mais, é no final. Quando estão lá morrendo de dor de cabeça, delirando já, e por causa do sol e daquela rotina mesmo de, tem que escovar as mancúspias, tem que dar de comer para elas, tem que juntar a mãezinha com os filhotinhos. Sim. Então, aquilo sempre lendo, assim, a cada 2 páginas tinha aquela rotina. Dar aveia para as mancúspias. Tipo, oi? Sabe? Aí, na verdade, a história só tem um rumo quando os dois ali, o Shango e o Leonor, que são os que ajudam, né, e pegam mais no batente, vão embora. Fogem. E aí é que a história começa a andar mesmo, porque nas 10 primeiras páginas fica nisso. Não cheguei eu podia ter gostado bastante desse conto, porque é super hipocondríaco. Pois é, também, né? É tua cara. Mas não rolou, entendeu? Não rolou um caso. Mas como a Camila te falou antes, né? Isso é coisa minha, né? Eu não gostei. Pessoas podem adorar, achar fantástico e achar realmente maravilhoso e genial. Eu não gostei, me desculpem. Sim. Fazer o quê, né? É que nem eu também não gostei daquele Distante, que é o diário da Alina ali. Também não gostei, mas... Achei meio fraco, mas enfim. Mas então tá, né? 2 minutos para as 2. Vamos fechando aqui o nosso Clube do Livro. Júlio Cortázar, Bestiário. E agradecer ao Jimmy Joe por ter... Obrigada, Jimmy. Obrigada pela Ele está aqui holograficamente. Oi, Jimmy. Tchau, obrigada Jimmy, pela contribuição, obrigada. né, do... Isso, obrigada pela contribuição. Que eu esqueci o nome. Delber Avelar, que... Camila usou colinha aqui, tá, gente? Tive que usar a cola.
Mas valeu também pela participação até no Twitter também, né, do Idelber. Sim. E vamos então já anunciar o próximo Clube do Livro, que é daqui a 2 semanas, então, se ser na próxima quinta, na outra, o nosso livro até usando, né, o gancho do falecimento recente do escritor americano Ray Bradbury. E a gente vai ler então o primeiro romance dele, mais conhecido, Fahrenheit 451. E esse é o próximo Clube do Livro, então, aqui na Unicinos FM. Bem conhecido o livro. De 1953, né, Rodrigo? Isso. Mais um... Pouquinho depois tipo... do Bestiário. Tá, próximo a gente promete que vai fazer um contemporâneo, ok? Isso. Então a gente podia fazer uma enquete, tá, no Facebook, ver se... Podia. Botar algumas contemporâneas e ver quem é mais aí para o pessoal participar também do nosso Clube do Livro, né? Isso aí. Sabe, Rodrigo, que hoje de manhã eu falei um lance no Sonora que é o seguinte: se com o Clube do Livro a gente conseguir fazer com que uma pessoa que não costumava muito ler, goste de ler, ou que pegue um livro, a leitura, retome o hábito da leitura, ou que pegue um livro, aquele que a gente está discutindo aqui, se uma pessoa fizer isso já tá bom, já tá ótimo, entendeu? Já é um avanço, né? Já estamos felizes e satisfeitos. Tá certo. Então, Fernanda Fauci, valeu pela participação aqui no Clube do Livro. Eu que agradeço. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Camila. Valeu, Camila, Fê. Hey. Oi, Rodrigo. Tu volta amanhã, então? Volto amanhã às 9 com o Sonora. Mas eu volto antes dela, hein? Eu volto às 7, no Padaria. Isso, mais cedo! Eu sou Rodrigo de Oliveira e sigo na Unicinos FM com o Satélite, na mesa de áudio Cláudio Cunha Santos e a produção da Fernanda Fauci, Fernanda Schmidt e Gabriela Wenzel. Grande abraço.